aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Garou-den, mas especificamente para a gente estar falando aqui de Garou-den Boy, que por sinal tá muito legal, tá insano pra caramba, pancadaria. E no episódio anterior a gente viu que foi interrompida a primeira luta aí contra o Kiryu e o Tamba ficou furiosíssimo, ficou louco, tá quase doidando porque ele queria ir até o fim, ele queria lutar com o cara. E o cara vem com essa desculpa de dizer, né, que precisava ir embora, deu a desculpinha ali pro guardinha, depois ele vazou com a mina, que a gente sabe muito bem que ele parece estar realmente abusando dela, ela fica triste, fica ali sofrendo quando tá perto do cara. Ficou nítido isso, o Trinity percebeu isso, o Tamba também. E no final das contas o cara vai embora, velho. E aí que o Tamba tá ficando louco mesmo, que ele quer lutar com o cara. E o cara fica ameaçando o Trinity, ameaçando o Tamba e fica só nessa. Mas enfim, vocês sabem como funciona. Vou deixar uma playlist aqui em cima com a narração completa pra vocês aí, pelo menos até esse ponto atual. A gente vai fazendo tudinho ponto a ponto pra você entender como foi a história de Tamba aí quando novinho. Então, se você quiser ver, tá no cardzinho, tá? Vamos embora pro capítulo. E aí que voltamos pro exato momento onde estava Tamba, realmente furioso, se tremendo, inclusive perguntando várias vezes pelo Trinity, chamando ele enquanto gaguejava. O próprio Trinity olhava para ele e percebia que ele estava tremendo. Algo estava bem errado, algo estava saindo do controle. E é aí que vemos que enquanto ele tremia, ele começava a virar para o Trinity, enquanto perguntava para que ele dissesse algo a ele. Gritava seu nome, desesperado. Algo estava incomodando muito o Tamba. E assim, ele perguntava se ele era alguma coisa. Que coisa era essa que ele estava querendo saber? Até que ele se concentrava um pouco mais, esfriava a cabeça e perguntava: eu sou fraco, certo? Perguntando para tentar entender se ele realmente era fraco, o que estava acontecendo ali, o porquê aquele homem menosprezava tanto o Tamba. Naquele momento, vemos que o Trinity começava ali a tentar entender o que estava acontecendo, mas Tamba voltava a ter fúria e gritar mais uma vez, mandando ele dizer se ele era fraco. E assim Trinity dizia que ninguém, realmente ninguém poderia dizer isso, que ele era fraco. Ele não era fraco, era algo que estava saindo somente da sua cabeça. Naquele momento, vemos que também Trinity ainda chega a corroborar, dizendo que ele era forte e que Tamba era o cara mais forte que ele conhecia. E depois de ouvir essas palavras, ele soltava a Trinity, começava a pensar consigo mesmo, e aí chamava por ele de novo e dizia para que ele caminhasse com ele, convidava ele para ir para algum lugar. E assim o Trinity aceitava e ia caminhando com ele, onde até mesmo ele ficava pensando, né, que ele estava um pouco surpreso. Quando ele olhava para sua frente, ele viu um quarto bem abaixo ali dos trilhos do trem, onde justamente quando ele entrava, ele via vários objetos espalhados. E assim se dizia o seguinte pelo Tamba: meu tio uma vez estava correndo e viu os detalhes desse lugar. E assim, o que foi percebido pelo Trinity foi que aquilo ali tinha uma variedade enorme de equipamentos para construir corpos fortes. Entre eles tinham várias coisas interessantes que ele nunca saberia como usar. Até mesmo tinha um beliche e uma prateleira de livros. E assim, enquanto eu analisava tudo aquilo, via que o Tamba dizia: agora eu estou usando esse quarto, moro aqui, embora não saiba quando terei que partir. E assim, o Trinity acaba entendendo a situação e depois vai socando algumas coisas que tem ali, utilizando um pouco dos objetos, e pensava consigo mesmo: Tamba, esse quarto dia em dia fora. E assim começava a entender que ele estava construindo o seu corpo e até mesmo tentava levantar alguns pesos, mas não conseguia levantar muito, era muito peso para ele. E aí ia conversar com o Tamba, onde dizia que não podia acreditar que o amigo dele, que ele era amigo do cara mais forte do Japão e teria a mesma idade que ele. E assim, vemos que o Tamba olha e diz: ei Trinity, eu só quero te contar, não se preocupe com nada, eu vou te proteger quando você estiver com problemas, a qualquer hora, em qualquer lugar.
E dito isso, o Trinity achou muito estranho. E assim, vemos que Tamba começa a praticar um pouco com aquele saco de areia e dizer que não ia deixar aquele cara, o Kiryu, escapar impune do esquema que ele estava fazendo. E até mesmo o Trinity ouve isso, fica feliz e fala isso para o Tamba. E assim, vemos que Trinity fala a ele que simplesmente não consegue imaginar um cara tão forte como o Tamba ao lado dele. Mas ele tinha decidido que ia lutar, que ia chutar a bunda do Kiryu sozinho, do jeito dele. E isso deixava o Tamba surpreso. Enquanto o Trinity dizia que ele não poderia fazer isso agora, naquele momento, mas vai malhar, lutar tanto quanto o Tamba, talvez até mais. E assim iria para uma posição onde o Kiryu nunca o alcançaria. Seria isso os estudos ou realmente treinar como um lutador? E assim, ele diz que iria colocar o Kiryu no seu lugar, nos trilhos. E ouvindo isso, o Tamba acha interessante e até mesmo fala que isso tinha tranquilizado ele. E agora, o Trinity podia ir em frente e conquistar a vitória dele. Batalhar para tirar aquele Kiryu, o professor, da sua frente. E com isso, Trinity sai dali bastante feliz, sai daquele quarto onde era a casa de Tamba, tranquilo, feliz, renovado. E assim, o Tamba ficava também sorrindo até que ele vai pensando e ali fechava os punhos, onde conversava consigo mesmo, perguntando a Tamba Bunchiche: você é forte, não é? Tentando tirar as dúvidas. Mas ainda tinha dúvidas vindo à sua mente, onde chutava um dos pesos e acabava falando para si mesmo: você sabe que nunca lutou pela sua vida, não é? Ou seja, revelando que Tamba nunca foi um lutador realmente feroz e foi até o final. Ele sempre ameaçava mais do que lutava em si. E aí, enquanto pegava o peso, ficava extremamente furioso e dizia: apesar disso, você é forte o suficiente, não é? Ou seja, é como se ele tivesse força para fazer o inacreditável, mas nunca conseguia, porque nunca teve coragem para lutar até a morte. E assim, jogava com toda a força aquele peso no espelho, quebrando ele em vários pedaços. Onde terminamos esse capítulo vendo a frustração do Tamba de nunca ter poder dado o seu máximo. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, o que foi isso? O Tamba Bunchiche ficou muito frustrado, cara. Ele queria lutar, não pôde lutar e até mesmo desabafou bastante com o Trinity, né? Ele ficou se perguntando: eu sou fraco, eu sou um lixo, eu sou o pior, porque o cara não tá dando a mínima pra ele, né? O cara tá literalmente cuspindo na cara dele, humilhando ele e até mesmo mostrando como é superior. E a gente vê, né, que o próprio Tamba admitiu depois que ele nunca lutou a sério, ele nunca lutou a vera com alguém, até a morte com alguém, então ele nunca conseguiu dar o seu máximo. Como é que ele pode se achar o mais forte se ele nunca deu o seu máximo, se ele não sabe o seu poder? Então muita coisa tá para mudar e muita coisa tá para acontecer nessa história, bem tensa a situação. Eu só fico pensando no que aconteceu com a menina, coitada dela, né? Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeo que eu posto aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!